Olá pessoal, a gente vai começar a trabalhar com vocês agora uma das aulas mais importantes de todo o ano, cara. É uma aula de função quadrática. E isso aqui vai servir para, só para você ter uma base na física, lá em lançamento oblíquo, é a base para aquela historinha. E quase todas as outras funções que a gente vai estudar durante o ano vão em algum momento acabar redundando ou caindo em coisas que a gente sabe a respeito da função de segundo grau, legal? Bora lá então, que essa aula é bem massa e vocês vão curtir junto comigo. Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que falar a respeito da forma geral. A função do segundo grau ela é uma função polinomial, então ela é formada por muitos termos. Ela é parecida com a função do primeiro grau. E a forma geral é essa que você está vendo aqui, ó. F de x igual a x quadrado mais bx mais c. Quer dizer, ela é composta por três coeficientes, que a gente está chamando aqui de a, b e c, e o a necessariamente tem que ser diferente de zero para que você possa ter a função quadrática, legal? Então essa aqui é a família das funções do segundo grau. A função, ela possui um gráfico, e o gráfico da função quadrática, você vai lembrar, ele é uma parábola. A gente fala que a parábola vai ter concavidade voltada para cima quando o coeficiente a for positivo. Aí você verifica aqui, ó, a boquinha da parábola sorrindo voltada para cima. Quando o a for negativo, a gente vai ter uma parábola de concavidade voltada para baixo. Então você está vendo que a boquinha dela está desanimadinha aqui, voltando para baixo. Legal? Maravilha. Um outro lugar que você vai ver também isso de parábola é no estudo de cônicas. E aí você vai verificar que existem parábolas com concavidades voltada para outros sentidos. Mas para ser função, tem que estar voltada para cima ou para baixo. Legal? Nosso próximo tópico é falar a respeito da intersecção com um dos eixos coordenados. A gente vai falar da intersecção com o eixo x e da intersecção com o eixo y. Aí é importante você lembrar do seguinte, que quando eu tenho um ponto localizado sobre o eixo x, é porque naquele lugar o y vale zero. E quando eu chamo y de zero, eu estou igualando o f de x, que é a função, a zero. Esse f de x que você está vendo aqui, ó, é a mesma coisa que esse y aqui embaixo. Se eu igualo a função a zero, o que eu tenho é ax quadrado mais bx mais c igual a zero. O que é isso, pessoal? Isso aí é uma equação do segundo grau. E para a gente resolver a equação do segundo grau, a gente tem vários métodos. Quem fez Kumon, por exemplo, gosta de resolver por cruzadinha. Muitos de nós trabalhamos aí com soma e produto. Mas a fórmula, a relação, digamos assim, oficial, canônica, aquela que serve em todas as situações, é a velha fórmula de Bhaskara. Legal? X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Beleza? E aí o que vai acontecer? Esse delta, que está ali na forma de Bhaskara, ele é chamado de discriminante da função quadrática. Esse cara aqui é responsável por dizer para a gente quantas raízes reais a nossa função vai ter, ou seja, o tipo dessas raízes. Delta é b quadrado menos 4ac. E você tem que lembrar disso aqui, ó. Quando o delta é positivo, a gente tem duas raízes reais distintas, diferentes. Quando o delta vale zero, nós teremos duas raízes reais iguais. E quando o delta é negativo, nós não temos raízes reais. Beleza? Legal? Vamos lá. Você tem aqui, ó, o esboço gráfico, né, vários modelos aqui dos gráficos da função quadrática. Quando o a é positivo, eu vou ter sempre as parábolas de concavidade voltada para cima. Quando o delta é positivo, nós temos dois pontos de intersecção com o eixo x, que são as duas diferentes raízes. Quando o delta é negativo, eu não tenho raízes, a parábola ela fica suspensa sobre o eixo x. E quando o delta é igual a zero, as duas raízes iguais indicam uma única intersecção com o eixo x. Se o a é negativo, a gente vai ter parábola de concavidade voltada para baixo. Delta positivo, tocando o eixo x em dois lugares diferentes. Delta negativo, parábola fica abaixo do eixo x e nunca encontra ele. E quando delta é igual a zero, você tem a parábola tangenciando o eixo x. É uma palavra que a gente costuma utilizar a respeito disso. Pronto. Podemos ir para a história. Falar sobre a intersecção da nossa parábola com o eixo y. Veja, nem sempre a parábola toca o eixo x. Se o delta é negativo, ela nunca vai encostar. Mas a intersecção com o eixo y acontece sempre. E a intersecção com o eixo y é um ponto onde x é igual a zero. Se a gente pegar um modelo geral da função quadrática e substituir o x por zero, você vai ter lá y igual a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Você vai cancelar
os termos em que tio zero multiplicando os coeficientes, e a nossa conclusão é que quando x vale zero, o y é igual a c. O que significa isso? Que a parábola sempre vai encontrar o eixo y, onde? No termo independente, no tal do c. Seja uma parábola de concavidade voltada para baixo, seja uma parábola de concavidade voltada para cima. Intersecção com o eixo y sempre acontecerá nesse termo independente. Aliás, todas as funções polinomiais, o termo independente é aquele que indica para a gente, né, a intersecção do gráfico em questão com o eixo y. Legal? Cara, o item mais importante dessa aula de função quadrática é esse aqui, ó, são as coordenadas do vértice. Por que é tão importante? Porque o vértice, pessoal, é o ponto onde a parábola muda de sentido. Então você tem aí na tela ó, uma parábola de concavidade voltada para cima. E você está verificando que lá embaixo existe um ponto onde a parábola que vem descendo muda de sentido e passa a subir. Não existe nem um ponto abaixo desse, por isso ele recebe o nome de ponto mínimo da parábola da função quadrática. A sua contrapartida está aqui, ó. Quando A é negativo, você tem uma parábola de concavidade voltada para baixo, e o maior ponto, ou o último ponto que você tem nessa parábola lá em cima, é o vértice da parábola, que a gente vai chamar aqui de ponto máximo. Legal? Bom, por esses pontos máximo e mínimo, eu posso traçar linhas imaginárias que dividem essas parábolas aqui em partes que são simétricas. Quer dizer, cada ramo dessa parábola é o reflexo do outro, como se esses dois eixos que eu acabei de traçar, os eixos de simetria aqui, fossem os seus espelhos. Isso é muito importante. Você lembrar que a parábola ela tem duas partes que são uma o reflexo da outra. O que acontece de um lado, do outro lado eu tenho a sua imagem, o seu reflexo tal qual em um espelho. E essa linha chama-se eixo de simetria. Repara que ele passa exatamente pelo vértice da parábola. E como é que a gente faz para encontrar as coordenadas desse vértice? Duas formulinhas, pessoal. X do vértice, que é igual a menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a. Esses dois caras aqui vão formar um ponto, uma coordenada que expressa o vértice da parábola. Vale lembrar que quando A é positivo, a nossa parábola que tem concavidade voltada para cima vai ter um ponto mínimo, vai ficar lá embaixo. E não existe então um valor de y menor do que aquele valor. Por isso o y do vértice vai ser chamado de valor mínimo da função. Contrapartida, se o A for negativo, esse y do vértice vai ficar lá em cima e você vai ter o quê? O maior valor possível para ele. Por isso o y do vértice vai ser o valor máximo da função, o maior valor que o y pode assumir nessa função. Tudo bem? Bora lá para os nossos exemplos, para os nossos exercícios. Vale lembrar que essa aula de função quadrática aqui, ela tem duas partes. Tá? Na apostila que a gente está vendo agora, ela está sendo encerrada, você já está vendo todos os tópicos aí. Dada a função f de x igual a kx² menos 8x mais 3, o valor de k para que menos 1 seja a raiz da função é. Legal. Como é que a gente vai resolver isso? Em primeiro lugar, é importante você lembrar que raiz ou zero da função é o valor de x que torna essa função igual a zero. Então, o primeiro passo é a gente pensar nisso. Ó. Se eu pegar a nossa função f de x e substituir o x por 1, eu tenho que obter como resultado automaticamente zero. Então, se f de menos 1 é igual a zero, vamos substituir o x por menos 1. K vezes menos 1 ao quadrado, está aqui, menos 8 vezes menos 1, mais 3, eu estou igualando isso a zero. A gente vai obter k mais 8 mais 3 igual a zero, e, consequentemente, k igual a menos 11. Quer dizer, que se o menos 1 é uma raiz dessa função quadrática, esse k aqui necessariamente tem que ser igual a menos 11, e, portanto, vai determinar uma parábola específica de concavidade voltada para baixo e assim por diante. Beleza? Tá aí, ó, a alternativa para o G. Vamos lá. Segundo exemplo. Um certo reservatório contendo 72 metros cúbicos de água deve ser drenado para limpeza. Decorridas t horas após o início da drenagem, o volume de água que saiu do reservatório em metros cúbicos é dado por V de t igual a 24t menos 2t². Sabendo-se que a drenagem teve início às 10 horas, o reservatório estará completamente vazio às... Pessoal,
uma questão contextualizada, importante, né? Porque vocês vão pegar o Enem, primeira fase da UEL, da UEM e tal, as questões têm esse perfil, questões com alguma historinha as envolvendo. Então a gente tem que saber interpretar adequadamente esse enunciado. Eu quero saber, pessoal, em que horário esse reservatório vai estar completamente vazio. Você tem que compreender o que essa função diz. E ele está dizendo que aqui eu tenho o seguinte, ó, T horas após o início da drenagem, o volume da água que saiu do reservatório é dado pela função. Quer dizer que esse V de T que você está vendo aqui, ó, é o volume de água que saiu do reservatório após T horas. Se eu quero saber quanto tempo levou para esse reservatório ficar vazio, para ele esvaziar, se ele tinha 72 metros cúbicos de água, significa que eu terei um V de T igual a 72. Ou seja, o volume de água que saiu do reservatório foi de 72 metros cúbicos. Então, nós vamos pegar a nossa funçãozinha, ó, e igualar a 72. 24t menos 2t quadrado igual a 72. O legal é que aqui já deixa de ser função quadrática. A função era só a ideia da interpretação inicial. A gente caiu em uma equação de segundo grau e agora é só organizá-la. Olha, se eu levar esse menos 2t quadrado, 24t, para o lado do 72, a gente vai ter 2t quadrado menos 24t mais 72 igual a zero. Dá para a gente simplificar essa equação aqui dividindo tudo por 2. Aí você vai ter lá t quadrado menos 12t mais 36 igual a zero. Cara, ela tá bonitinha para a gente resolver de que jeito? Por sobreproduto. São dois caras, dois números, cuja soma deles tem que dar 12 e o produto deles tem que dar 36. E que números são esses? Soma 12 e produto 36. São duas raízes reais iguais a 6. 6 vezes 6, 36. 6 mais c, 12. Se você não gosta de usar sobreproduto, vai fazer por Bhaskara, não tem problema, tranquilo. O importante é que você sabe agora que esse reservatório levou 6 horas para ficar completamente drenado. E como o início dessa drenagem começou às 10 da manhã, 10 mais 6, 16, esse reservatório ficou completamente vazio às 16 horas. Beleza? Alternativa B. Olha lá. Aplausos por favor. Vai lá, Gião, sua anta. Próximo exercício. O movimento de um projétil lançado para cima verticalmente é descrito pela equação y igual a menos 40x² mais 200x, onde y é a altura em metros atingida pelo projétil x segundos após o lançamento. A altura máxima atingida e o tempo que esse projétil permanece no ar correspondem respectivamente a quanto? Olha que legal, pessoal. É um exercício que está trabalhando aqui com uma ideia que normalmente aparece em física, né? No lançamento de projéteis, movimento oblíquo e tal. E aí você tem uma função descrevendo a altura do projétil em função do tempo. Você vai ter um comportamento semelhante a esse aqui, ó. Olha lá, ó. Uma bala de canhão, quando é lançada, ela vai ter o seu impulso, a propulsão no ar, indicando aí uma parábola. O que a gente precisa saber no exercício? Então, vamos lá. Altura máxima. Se ele quer altura máxima, pessoal, ele está pedindo alguma coisa relativa ao vértice, já que a parábola tem concavidade para baixo, o ponto máximo vai estar lá no vértice. Outra coisa que ele pede para a gente é o tempo que esse projétil permanece no ar. Então, vamos pensar aqui com o desenho que eu coloquei para vocês, com a animaçãozinha aqui, ó. A bala vai sair do canhão no instante aonde o projétil está sendo lançado, que provavelmente vai ser o instante zero, faz sentido, né? E aí ela vai percorrer uma trajetória, a altura sobe e desce e vai atingir o solo novamente. Quando ela atingir o solo novamente, ela vai estar na altura zero e vai ter passado um determinado intervalo de tempo. Ora, se eu estou pensando no ponto da onde ela saiu para onde ela chegou, eu estou pensando no quê? Nas raízes dessa função. Então, olha as duas coisas que a gente precisa achar nesse exercício. O tempo que ela ficou no ar, igualando a função a zero, porque assim eu acho as raízes que vão indicar os valores de x, de partida e de chegada desse projétil. E vamos calcular a altura máxima. A altura máxima vai ser o y do vértice, já que y está indicando a altura, né, a variação das alturas que você tem aí no problema. Legal? Então vamos lá. Ó, como a gente vai ter que calcular o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, legal começar calculando o delta primeiro. b² menos 4ac. O nosso b da função vale 200, o nosso a vale menos 40 e o c que vale 0. O que tem 0 ali vai se anular e o 200 ao quadrado vai dar 40.000. Legal?
Então, lembrando aí, ó, y do vértice menos delta sobre 4a. Se eu substituir o delta e o a, eu vou ter menos 40.000 por 4 vezes menos 40, menos 40.000 por menos 160, e o nosso y do vértice vai ser igual a 250 metros. A gente já encontrou uma das coisas que o enunciado pedia. A altura máxima que esse projétil aí atingiu foi de 250 metros. Agora a gente precisa saber o que. Legal, e agora a gente tem que encontrar então os pontos onde o projétil interceptou o eixo X. Por quê? Porque com isso a gente vai descobrir, né, o tempo que ele ficou no ar, sabendo a chegada e a saída da nossa parábola. O que a gente faz então? Pega a função menos 40x² mais 200x igual a zero. E a gente vai resolver aqui, ó, colocando esse menos 40x em evidência. O menos 40x² por menos 40x vai dar o x, e o mais 200x pelo menos 40x, que vai dar menos 5. E aí a gente vai igualar esses dois fatores a zero. Quando eu fizer menos 40x igual a zero, eu vou ter a primeira raiz, x igual a 0 segundo, quer dizer, o ponto de partida do projétil foi no instante 0 segundo. Em contrapartida, ao fazer o x menos 5 igual a zero, eu vou obter x igual a 5 segundos. Significa que o projétil atingiu o solo 5 segundos após o lançamento. Então, nós teremos aí como solução do nosso exercício uma altura máxima de 250 metros e um tempo de... Legal? Bom, vamos lá para o nosso último exercício, então. Esse exercício aqui é um clássico, pessoal. É o tipo de exercício que costuma aparecer muito nos vestibulares, nas listas de exercícios, nas provas, assim por diante, porque é um exercício que você tem que fazer uma configuração geométrica juntamente, né, com a possibilidade aí de você estar trabalhando com uma função, uma modelagem que a gente vai estar construindo. Ele diz lá o seguinte, ó, uma parede de tijolos usada como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados, iremos usar 400 metros de tela de arame, de modo a produzir uma área máxima. Então, o quociente de um lado pelo outro é... Mas de onde que sai a função de segundo grau aí? Então, nós faremos o seguinte. Primeiro, as vaquinhas aí no nosso curral, né? Aí, vamos dar nome para os lados. Como a gente vai construir com um muro de fundo, e aí a gente vai ter um retângulo sendo construído com uma parte já sendo fechada, nós teremos que cercar com essas duas laterais, que nós vamos chamar de X, e aqui na frente, que nós vamos chamar de Y. O que a gente precisa encontrar, então? A gente precisa trabalhar com as informações que estão dadas nas seguintes condições. Se eu somar estes dois valores de X com o Y, o que eu vou obter? 400 metros, que é o total de tela. Por outro lado, se eu multiplicar o X pelo Y, nós vamos obter o quê? Vamos obter a área desse curral. Então, somando as duas medidas, eu vou ter 2x mais y igual a 400, e a gente vai isolar o y nessa historinha aqui. Por que isolar o y? Ao isolar o y, pessoal, eu deixo uma medida em função da outra, tipo a frente do terreno em função da sua medida lateral. Isso vai ser importante para esse próximo passo. A nossa área é o produto das duas dimensões, x vezes y, base vezes altura, né? O produto das dimensões lá do nosso retângulo. Só que se eu substituir o y agora por esse 400 menos 2x, eu passo a ter uma área em função de um único cara. Eu vou obter uma função quadrática, 400x menos 2x². Como eu quero saber aqui a razão, o quociente entre as dimensões do nosso terreno, do nosso curral, a gente vai precisar descobrir uma dessas dimensões. E a gente quer que esse curral, está lá no começo do enunciado, ele tenha o quê? A maior área possível. Então nós vamos descobrir agora o quê? O x, ou a dimensão, que vai dar essa maior área possível. X para a área máxima vai ser o x do vértice. Então a gente precisa lembrar agora da formulinha do x do vértice. E a formulinha é menos b sobre 2a. Quem é o b na nossa função? É 400. Quem que é o a? Menos 2. Então nós teremos um x do vértice igual a 100. 100 metros. Significa que as laterais do nosso terreno têm que medir 100 metros para eu ter o quê? A área máxima. Como a gente sabe ali do slide anterior que o y vai ser 400 menos 2x, se eu substituir esse x aqui por 100, nós vamos verificar que o y tem que valer quanto? 200. E aí, meus queridos,
As nossas possibilidades para o quociente entre as duas dimensões serão 200 dividido por 100, que vai dar 2, ou 100 por 200, que dá 0,5. Você vai ver que nas alternativas eu só tenho uma dessas possibilidades. Portanto, alternativa B. Terminamos aqui a nossa aulinha de função do segundo grau. Bora agora resolver os exercícios. Se você é do extensivo da manhã, a minha recomendação é que você faça, terceiro extensivo manhã, você faça lá os exercícios de assimilação, de aperfeiçoamento e os de aprofundamento. Não se preocupe muito com aquelas questões abertas por enquanto, tá? Mas assimilação e aperfeiçoamento principalmente. Pessoal da noite, que também vai estar utilizando esse vídeo aqui, do semi-noite, vai poder resolver aí os exercícios da apostila e mais uma listinha que eu vou mandar de reforço para poder ficar mais legal essa ideinha da função quadrática, tá bom? Até mais, gente! Hasta la vista, baby.